Vamos lá? Seguinte, todo mundo viu o que aconteceu ontem, né? Saíram as mensagens do Dias Toffoli. E mensagens não, né? A PF pediu suspeição do Toffoli, falou que existem mensagens envolvendo pedido de valores, né? De dinheiro. E, bom, o pessoal tá cobrando muito Flávio Bolsonaro, né? Porque o único presidenciável que fala sobre o caso é o Renan Santos. Os outros presidenciáveis se calaram a respeito do assunto. E Flávio, eu tava até vendo aqui que ele acabou de fazer 2 horas de entrevista na Jovem Pan no Pânico. Eu vi. Não citou o Flávio, assim, o assunto do momento. Não, eu vi ele falando. Ele falou? Rapidamente. Eu vou explicar o que ele falou. Nossa, eu procurei aqui na transcrição e não achei. Aqui, ó. Eu fui mogado ao vivo. E se você puder ver um outro café. Tá ligado? Mano. Ó, o lance é o seguinte: perguntaram pra ele, Junito. Eu vi um pequeno trecho que fala assim: esse lance aí do INSS, Banco Master e tal. Aí ele deu uma resposta assim: não, tem CPI, eu assino a CPI, assino o pedido de impeachment, não tem problema disso. E aí ele começou a falar do PT. Aí ele jogou, e o Lula? Tal, e o Lula. Por quê, né, pessoal? Porque a gente tem que lembrar que o Dias Toffoli ele deu uma decisão muito favorável ao Flávio Bolsonaro, certo? Pega essa notícia aí que é antiga. Dias Toffoli suspende a investigação do COAF do Flávio Bolsonaro. Rolou isso daí, tá? Em 2021. Então, você não vai ver ele fazendo lá grandes discursos, convocar manifestação, etc. Isso sobra pra nós, não é mesmo? Sobra pra nós, Junito. Vamos ver, deixa eu ver essa notícia. Põe na tela aí. Põe na tela. Põe na tela aí. Eu achei essa notícia aqui, na verdade, ó. Então vamos ver isso aí. Vamos ver essa notícia aqui. Ok, serve essa. Em torno de Flávio prega moderação no caso Toffoli. Auxiliares do senador avaliam que o momento é de reorganizar e não de incendiar os poderes. Note, né, que a briga contra o Supremo Tribunal Federal é uma briga da direita como um todo, mas a gente pode colocar que o bolsonarismo no geral, né, sobretudo os apoiadores do Bolsonaro, não os representantes do bolsonarismo, né, os parlamentares eleitos, os grandes influenciadores, eles não batem tanto de frente com o Supremo Tribunal Federal, mas os apoiadores do Bolsonaro, eles batem, né. E aí, tá. O público do bolsonarismo, da direita bolsonarista, tá querendo brigar com o Supremo Tribunal Federal. Tá a direita não bolsonarista querendo brigar com o Supremo Tribunal Federal. Tá um pedaço gigantesco do PT querendo brigar com o Dias Toffoli, especificamente. Tá um pedaço gigantesco do próprio Supremo Tribunal Federal querendo afastar o Dias Toffoli do caso. A gente vai falar isso, eu espero que mais pra frente. Só tem uma pessoa que não quer brigar com o Dias Toffoli nessa história, ô Junito. Quem que é? O candidato que é o representante do bolsonarismo nessa eleição é inacreditável. Ô Guto, eu escuto falar muitas Diga coisas. para mim. Escuto falar pros corredores, aquele bafafá, né? Em algumas rodas. Em rodas, por aí. A parada é o seguinte, o que tá rolando? Tá rolando um conflito, tá? Que já vem de alguns anos de Dias Toffoli com o PT, tá? Tá rolando um Dias Toffoli contra o PT. Por quê? Importante a gente lembrar o histórico. O Dias Toffoli é um petista histórico. Trabalhou, inclusive, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Né? Depois trabalhou lá com o Zé Dirceu, depois foi da Casa Civil, depois foi AGU. Tudo isso do governo Lula. Foi indicado, portanto, pro STF, mesmo ele tendo reprovado 2 vezes em concurso para juiz. Virou ministro da Suprema Corte. Porém, na época de prisão do Lula, o Dias Toffoli deu algumas decisões que o Lula é vingativo, não é mesmo? Sim. Olha o que ele fala do Moro. O Moro, não sei o que lá. Fala um monte de merda. É isso que ele fala do Moro? Ele fala isso. Pô, ele fala agressivo que tá Quanta vingança do Lula. Ele fala, tem que se vingar. Tem uma entrevista dele lá que ele fala de vingança e tal. Ele quer foder o Moro, né? Ele quer foder o Moro, exatamente. Agora Isso que ele fala. agressivo. Aí ficou agressivo, né? Aí, qual que é o lance? Porque ele deu várias decisões naquela época, o Toffoli, por exemplo, que o Lula ele não podia ir lá na questão do enterro do neto dele, né? Parece que teve uma outra decisão naquele momento e todas as outras ele também votou, né, pra condenar o Lula naquele momento também, né? Apesar do STF ter voltado atrás depois. Então, essas decisões, o Lula não engole, né? E agora, o Lula com poder na mão, vendo um caso aí que o Toffoli, cara, tá devendo explicações
demais, a galera tá indo pra cima dele. Então, assim, o Lula meio que liberou ali a PF, é o que me parece, né, pra jambrolhar o Dias Toffoli. E é isso que tá rolando, entendeu? Ele tá meio numa posição ali que a Polícia Federal tomou medidas bastante duras. Agora, Renato, vamos ser sinceros, por isso que vocês que são militantes do MBL ou adeptos do Movimento Brasil Livre, vocês têm que sentir cada vez mais orgulho da posição que vocês estão. Dá uma olhada, coloca o título da matéria aí de novo, Junito, sobe aí o título. Flávio Bolsonaro, em torno de Flávio Bolsonaro, né? Eu gosto desses jargões que a imprensa usa, né? Em torno de Flávio Bolsonaro, prega moderação no caso Toffoli. Ou seja, o Dias Toffoli vai lá, viaja com um advogado do Banco Master e depois se torna o relator do caso Banco Master. Tem que ter moderação para pedir o afastamento do Dias Toffoli do caso que vai jogar o Banco Master. Depois sai informação de que familiares do Dias Toffoli tinham ali um contrato ali no resort Itaiaia, que o entorno do Daniel Vorcaro tinha comprado ali um pedaço, né? E o Dias Toffoli, né, com esses familiares fazendo negócio com familiares do entorno do Daniel Vorcaro, continuando como relator do caso Banco Master. Agora, o próprio Dias Toffoli, né, sabendo que evidentemente as investigações iriam chegar nele, assume que recebeu dinheiro, né, de um grupo, né, a tal Marit, que é Marília DT, né, Dias Toffoli, de um grupo, de um fundo ligado à teia de empresas do Daniel Vorcaro. E ele continua como relator do caso Banco Master. E o entorno do Flávio Bolsonaro diz que a gente tem que ter moderação para pedir o afastamento do Dias Toffoli do mesmo caso. Ontem, a Polícia Federal, né, com o celular do Daniel Vorcaro em mão, recebeu as informações e documentos de que tinha menções ao Dias Toffoli e apagamentos ao Dias Toffoli no celular do Daniel Vorcaro. Mas a gente tem que continuar tendo moderação no caso do Dias Toffoli. Assim, é ridícula essa posição. É ridícula. Hoje nós temos, como o Renato está dizendo, até petistas querendo fritar o Dias Toffoli, né? Com medo que essa investigação, evidentemente, chegue no PT, que já saiu a informação de que o Lula encontrou várias vezes o Daniel Vorcaro fora da agenda. Já saiu a informação de que o líder do PT no Senado, o senador Jacques Wagner, indicou ali o Guido Mantega para trabalhar no Banco Master. Já saiu a informação que tem até ministros do Supremo Tribunal Federal incomodados com a insistência do Dias Toffoli em continuar à frente do caso Banco Master, seu relator do caso Banco Master. Ou seja, o STF tá puto com o Dias Toffoli, o PT tá puto com o Dias Toffoli, o Brasil inteiro tá puto com o Dias Toffoli, mas o entorno do Flávio Bolsonaro diz que com todas essas evidências a gente não pode pedir nem o afastamento dele da relatoria do caso Master. Não é que a gente tá mandando prender o Dias Toffoli, é isso as investigações vão dizer. Agora, a gente não pode pedir nem o afastamento do Dias Toffoli, de ser relator de um caso que ele mesmo já está confessando que recebeu dinheiro ali, apesar da teia gigantesca que vai chegar até o Vorcaro. Ou seja, é ridícula essa posição do Flávio Bolsonaro. Parece que a gente foi citado, viu? Fomos? Vamos dar uma olhada? Fomos mesmo? Master nesse momento e adotar uma postura mais agressiva contra o ministro Dias Toffoli. No momento em que a oposição, inclusive deputados do próprio PL, fazem uma nova investida no Congresso Nacional para tentar tirar o ministro da relatoria. Dizem ainda que Flávio Bolsonaro vai defender, obviamente, que a investigação deve continuar, vai defender a transparência, pode até criticar o ministro Dias Toffoli, mas num tom muito diferente daquele que já foi adotado em outros momentos. Eles avaliam, esses aliados de Flávio Bolsonaro e o entorno dele, que essas revelações feitas hoje, dessas comunicações entre Dias Toffoli e Vorcaro, criam aí um ambiente de barril de pólvora para o centrão no Congresso Nacional, mas não atingem o PL e não atingem o bolsonarismo nem direta nem indiretamente. Eles classificam o caso como extremamente grave e dizem que esse é um caminho sem volta para Dias Toffoli, que não há a menor condição dele continuar como relator do caso ou mesmo no STF. Mas Flávio Bolsonaro vai adotar, segundo essas fontes, uma postura de um pouco mais de cautela. E por que isso? Porque eles dizem que o Flávio de hoje é muito diferente do Flávio de ontem, de antes dele ser pré-candidato à presidência da República. Ele hoje não está mais apenas no papel do filho de Jair Bolsonaro, que pela narrativa bolsonarista foi e continua sendo perseguido pelo STF e está preso injustamente por conta do tribunal. Ele diz que agora, na posição de presidenciável e ainda mais nesse figurino moderado, o Bolsonaro que tomou vacina, foi enganado. Tem dessas. Mas põe a notícia que eu te mandei aí. Não, mas essa notícia aqui cita a gente, tá? Ah, é? Olha aqui. Então vamos ver. Leia aqui, ó. É o que ele tá comentando ali na CNN. Cadê? Aí não tem nada nosso.
Pode descer. Olha lá. Ah, opa, ali, ó. Hoje quem vocaliza as críticas mais contundentes ao tribunal, a Toffoli e ao caso Master é o MBL, Movimento Brasil Livre, seu braço partidário, a missão. Porra, isso é um reconhecimento... Bom. Eu achei porque, na verdade... Até cego vê, né? Como diria um amigo meu, são fatos! São fatos, entendeu? Não tem como... É a verdade. É a verdade. Até cego vê, Renatão. Inclusive, hoje eu falei com uma jornalista da Folha, vai ser publicada uma outra matéria aí sobre Daniel Vorcaro. Aparentemente vão citar as farras dele, né? É. Algumas atividades aí. Que era bem do sapeca. Que ele... parece que ele gosta, né? Vai ter Só mais... Só pensa naquilo. Ou seja, o que tá rolando, Gutão? Cara, a imprensa... Cara, qualquer pessoa que tiver séria no Brasil tá vendo que quem tá falando do caso Master de maneira exaustiva há meses, dando os caminhos das pedras, quem foi lá no Resort Itaiaia, quem pegou todas as escrituras de venda dos terrenos ao lado do Itaiaia, do próprio Itaiaia, da onde fica a empresa, né, que o Toffoli é sócio, da Marriott, que detinha um resort de luxo, né, e que a esposa dele, a cunhada dele disse que, pô, imagina, aqui, tipo, nesse fundo de quintal aqui que eu moro, aqui que é o dono do... Fica a empresa que é dona do resort? Grande não, moça, imagina. Grande cidadã. Você tá louco? Meu marido é um pé rapado, né? A gente foi lá fazer esse trabalho. Então, tá nítido pra todo mundo o que a gente tá fazendo, né? Tem alguns bolsonaristas querendo dar uma surfada na onda, né? Fala um pouquinho a colar ali, mas a liderança, Junito, eu peço que você coloque a matéria que eu te mandei. Você me mandou? Eu te mandei uma matéria aí que vocês vão entender o porquê, Guto. O porquê a liderança bolsonarista... Isso. E porque o pré-candidato Renan Santos é o único que está falando como se deve falar do caso Master. Por quê? Por causa disso aqui, ó. 2019, meus amigos. Eu não tenho memória curta. Toffoli, 2019. Toffoli suspende inquérito com dados do COAF a pedido da defesa de Flávio Bolsonaro. O presidente do STF estendeu a decisão de todas as investigações embasadas em informações compartilhadas pelo COAF e pelo fisco, sem autorização judicial. Decisão vale até 21 de novembro. Ou seja, o Dias Toffoli teve várias e isso daí ocorreu depois daquela foto do Bolsonaro sendo recebido pelo Toffoli, como quem diz, ô meu grande amigo, vem cá, vamos ter um converscote aqui e discutir... É isso. Você lembra que o Toffoli falou? Quem acha que o Bolsonaro não foi discutir o caso do filho dele com o Toffoli, acha que o Augusto de Arruda Botelho e o Toffoli foram só falando sobre se o Vitor Roque tinha que jogar mais na ponta ou mais centralizado. No aviãozinho, no jatinho, junto com o Aldo Rebelo, inclusive, né? Acho que o ministro Aldo devia dizer, né? As conversas republicanas que ele ouviu lá, né? Sim. Agora, acredita nisso, acredita em qualquer coisa, o Augusto Zacarias. Agora, Renatão, eu tenho alguns defeitos, tá? Não são tantos, mas eu tenho alguns defeitos. Tem gente que não gostou da minha camisa aí, disseram que eu tô pelado aí. Eu tô de camisa preta e o fundo é preto. É fogo. Tem gente que não gostou da minha camisa, eu vi. Tem gente que não gostou do meu corte de cabelo, falaram que é um defeito aí. Agora, memória curta eu não tenho. Isso é verdade. Tá? Não tenho memória curta. E eu vou lembrar, em 2019, no auge das críticas do MBL ao bolsonarismo, quando a gente falava, o grande acordo que está sendo feito entre o Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal envolve, sobretudo, Dias Toffoli. Né? Aquele famoso abraço citado pelo Renato, do Dias Toffoli, né? Que daquela famosa reunião que a Thaís Oyama narra muito bem essa reunião no livro Tormenta. É um livro curtinho, dá pra ler num fim de semana. Peço que leiam. Bom livro. Bom livro. E ela narra essa reunião e o grande acordo que vai ter com o Bolsonaro, com o Centrão, que o Bolsonaro tava ali perdendo a governabilidade no Congresso, com essa questão do Supremo Tribunal Federal indo pra cima do Flávio Bolsonaro, ou seja, Bolsonaro perdendo o apoio no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. A gente sabe como essa história termina, ainda mais com o vice, o Mourão, todo sapeca naquele momento, absolutamente sapeca pra cima do Bolsonaro. E o Toffoli vai ser o cara que, como você mostrou, vai arquivar,
né, algumas investigações do Flávio Bolsonaro e vai participar da famosa indicação de Cássio Nunes Marques ao Supremo Tribunal Federal. Muita gente sabe em Brasília, foi narrado por vários jornalistas, inclusive pela Thaís Oyama, que dessa conversa de Jair Bolsonaro fora da agenda, que felizmente teve essa foto que flagrou o encontro com o Dias Toffoli, saiu a indicação de Cássio Nunes Marques ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não seria Flávio Bolsonaro, privilegiado por todo esse acordão, que iria partir para cima do Dias Toffoli logo agora. Justamente nesse momento onde o PT tá indo para cima do Toffoli, boa parte do STF tá indo para cima do Toffoli, e o Toffoli tá ficando sozinho, querendo atirar, evidentemente, em outros ministros do Supremo, através do PT. Se o Flávio Bolsonaro vai para cima do Toffoli, quem diria que o Toffoli não iria para cima do Flávio Bolsonaro de volta, né? Ou seja, esse é o problema de ter rabo preso, né? Aí a gente tem um candidato, a gente não, né? O bolsonarismo tem um candidato à presidência da República, com boa parte do público bolsonarista querendo ir pra cima do STF, e o Flávio Bolsonaro não pode falar do Toffoli, não pode falar do Gilmar Mendes, né? Até naquelas conversas vazadas que o Eduardo xinga o Jair, o próprio Jair fala do Gilmar, não vou falar do Gilmar. Aí, pô. Então não pode falar do Toffoli, não pode falar do Gilmar, não pode falar do Cássio Nunes Marques, não pode falar qualquer outro ministro indicado, não pode falar do André Mendonça. Pode falar de algum ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Bolsonaro, não pode falar do Xandão, né? Foi o Flávio Bolsonaro que enterrou a CPI da Lava Toga, ou seja, não pode falar do Supremo Tribunal Federal. Então eu até discordo do Pedro Venceslau, que eu até gosto de algumas análises, quando ele fala que o Flávio Bolsonaro candidato é diferente do Flávio Bolsonaro senador bolsonarista. Não, não é. A história política do Flávio Bolsonaro é tentar blindar ministros do Supremo Tribunal Federal, porque outrora esses mesmos ministros do Supremo Tribunal Federal blindaram Flávio Bolsonaro. A gente não pode se esquecer disso. Né? Então é o mesmo Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, ele é o quê? Um cara que blinda ministros do STF, porque tem rabo preso.